O vento soprava leve entre as árvores altas da fazenda, mas Rafael Cardoso sentia um peso que não tinha nada a ver com o clima. Era um daqueles fins de tarde em que a luz fica dourada e bonita, como se o mundo estivesse tentando fingir que a vida é simples. Só que, para ele, nada era simples desde que Mariana morreu. 4 meses. Às vezes parecia ontem. Às vezes parecia um século. O silêncio da casa grande tinha virado um barulho constante dentro da cabeça dele. E, no meio daquele silêncio, havia um detalhe que não fazia sentido. Seus filhos. Os gêmeos, Caio e Davi, tinham 2 anos e meio. Eram saudáveis, ativos, bagunceiros como qualquer criança. Tinham tudo, brinquedos, médicos, comida boa, um quarto enorme. Mas tinham perdido a mãe. E crianças, quando perdem a mãe, choram. Choram de madrugada. Choram com febre. Choram sem saber explicar por quê. Só que Caio e Davi não choravam. Não era uma coisa bonita. Não era, que crianças tranquilas. Era estranho. Era como se tivesse alguma coisa travada por dentro. Quando se machucavam, faziam careta, prendiam o ar, e pronto. Quando acordavam assustados, ficavam quietos olhando pro teto, como se estivessem esperando a dor passar sozinha. Quando Rafael tentava abraçar, eles aceitavam, mas não se derretiam como antes. Era como se tivessem aprendido cedo demais que chorar não adiantava. E então apareceu ela. Lorena Vieira. 23 anos. Garçonete do Café Flor do Cerrado, no centro de Nova Esperança. Rafael nem frequentava aquele café, não por falta de dinheiro, mas por falta de vida. Quem ia ao centro era a governanta, Dona Marlene, ou algum funcionário. Rafael ficava na fazenda, enterrado em papelada, em luto, em culpa. Lorena entrou na vida deles por acaso, pelo menos era o que todo mundo dizia. Dona Marlene tinha parado no café numa manhã e viu Lorena acalmando o filho de uma cliente que estava tendo um ataque de choro. Lorena não gritou, não deu bronca, não ficou fazendo teatro. Ela só se abaixou, olhou nos olhos do menino, falou baixinho, e de algum jeito, aquele menino parou. Dona Marlene voltou para a fazenda falando dela como se tivesse encontrado uma cura. Precisamos de ajuda com as crianças, senhor Rafael. Uma auxiliar. Alguém para apoiar as babás. Essa menina é boa. Boa. A palavra parecia simples demais para explicar o efeito dela. Lorena chegou na fazenda numa segunda-feira, 6:30 da manhã, 15 minutos adiantada. Vestia uniforme simples, cabelo preso, mochila velha nas costas. Quando viu a casa grande, ficou parada por um segundo, como quem leva um tapa de realidade. Depois engoliu em seco e continuou andando. Rafael viu ela de longe, do alto da escada. Não desceu para cumprimentar. Não por arrogância, pelo menos não só. Era cansaço. Era aquela sensação de que qualquer interação humana exigia um esforço que ele não tinha. Só que, na terceira noite, aconteceu uma coisa que chamou a atenção dele. Caio acordou no meio da madrugada. Rafael ouviu pelo monitor. Não era um choro. Era um som baixo, um resmungo, como um gemido preso. Rafael levantou no automático, abriu a porta do quarto e viu o menino sentado na cama, olhos abertos no escuro, respirando rápido. Rafael se aproximou, ajoelhou ao lado e tentou tocar o ombro dele. Caio encolheu. Não fugiu. Não gritou. Só encolheu, como se esperasse alguma coisa ruim. Rafael sentiu o coração apertar com raiva de si mesmo. Ele era o pai. Era ele que devia ser abrigo. Era ele que devia ser calma. Mas ele tinha virado um homem que andava pela casa como sombra, e as crianças tinham percebido. E então, antes de Rafael falar qualquer coisa, uma voz veio do corredor. SHHH, tá tudo bem. Lorena estava ali, descalça, com uma blusa grossa por cima do uniforme. Ela não entrou como quem manda. Entrou como quem pede licença para existir. Parou na porta, olhou para Rafael primeiro, como se quisesse saber se podia. Rafael não disse nada. Só se afastou um pouco. Lorena se aproximou da cama devagar. Não tocou Caio de imediato. Sentou no chão, a uma distância pequena, mas respeitosa, e começou a cantar bem baixinho. Não era uma música de rádio. Era uma cantiga antiga, dessas que a gente só ouve de alguém que aprendeu com alguém antes, como se fosse uma herança. Caio olhou para ela. O olhar dele mudou. Não foi sorriso. Não foi alegria. Foi descanso. Como se alguém finalmente tivesse falado uma língua que ele entendia. Davi, no berço ao lado, mexeu no cobertor e virou o rosto na direção da voz. E, em menos de um minuto,
Caio deitou de novo. Davi parou de se mexer. O quarto ficou quieto. Rafael ficou parado, sentindo o próprio peito subir e descer como se tivesse corrido. Ele não sabia dizer porquê, mas aquele momento doeu. Doeu porque era bonito. Doeu porque ele não estava conseguindo fazer aquilo. Doeu porque outra pessoa estava dando para seus filhos algo que ele achava que era obrigação dele. Na manhã seguinte, ele perguntou para Dona Marlene, tentando soar normal. Eles têm chorado? Dona Marlene fez cara de quem não entendeu. Chorar, senhor? Quase nada. Desde que a Lorena começou, então, parece que melhorou. Melhorou como? Dormem melhor. Comem melhor. Até quando ficam irritados, acalmam mais rápido. Rafael ficou em silêncio. E foi aí que uma ideia começou a nascer dentro dele, uma ideia feia, desconfortável. E se não fosse só boa com criança? E se tivesse alguma coisa que ele não estava vendo? Nos dias seguintes, Rafael começou a notar padrões. Coisas pequenas. Quando Caio e Davi estavam com outras babás, ficavam quietos, mas era uma quietude tensa. Quando Lorena estava por perto, a quietude era solta. Eles brincavam mais. Se aproximavam mais. Até o olhar deles parecia menos pesado. E então veio o detalhe mais estranho. Lorena não ficava com eles o tempo todo. Não era a babá principal. Ela era auxiliar. Ajudava com mamadeira, com banho, com roupas, com brinquedos. Mesmo assim, parecia que o efeito dela era mais forte do que de todo o resto. Rafael começou a se sentir ameaçado por uma garota de 23 anos com uma mochila velha. E isso, para ele, era humilhante. Na quinta-feira, depois do almoço, Rafael passou pelo corredor e ouviu uma conversa vinda da cozinha. Era um dos funcionários, baixinho, falando com outro. Essas crianças, desde que essa menina chegou, parece que nem existem. Nem choram. Nem dão trabalho. E o outro respondeu, rindo. Também, com o que ela faz com eles. Rafael parou. O sangue dele gelou. Com o que ela faz com eles? A frase ficou suspensa no ar como um aviso. Rafael entrou na cozinha de repente. Os dois funcionários se calaram na hora, como quem é pego roubando. O que ela faz com eles? Rafael perguntou. Os homens ficaram pálidos. Um deles gaguejou. Nada, senhor, é modo de dizer. Modo de dizer o quê? Silêncio. A panela borbulhando no fogão parecia mais alta do que deveria. Rafael sentiu aquela coisa velha dentro dele, a desconfiança que o luto trouxe. Porque luto não só dói. Luto deixa a gente paranoico. A gente começa a procurar culpado para uma dor que não tem rosto. Ele saiu da cozinha sem dizer mais nada, mas a frase ficou. Com o que ela faz com eles? Naquela noite, Rafael não conseguiu dormir. Ficou no escritório, a luz da luminária acesa, encarando a foto de Mariana na estante. A esposa sorria na fotografia, a mão no ombro dele, os olhos brilhando como se ainda acreditasse no mundo. E Rafael pensou numa coisa que nunca tinha coragem de pensar. E se eu não conhecia todas as pessoas dentro da minha própria casa? Por volta de 11h30, ele ouviu passos no corredor. Levantou devagar, abriu a porta do escritório só um palmo e espiou. Lorena estava andando na ponta dos pés. Não em direção ao quarto das crianças. Em direção aos fundos da casa. Rafael esperou. Ela passou pela porta de vidro que dava para o jardim e saiu. Ele ficou parado por 2 segundos, brigando consigo mesmo. Era ridículo. Era invasivo. Era coisa de homem quebrado. Mas algo dentro dele empurrou. Rafael pegou o casaco, apagou a luz e foi atrás. Do lado de fora, a noite estava fria. A lua fina escondida entre nuvens. Lorena caminhava pelo jardim, cruzou a grama, passou perto do galpão de ferramentas, e entrou numa trilha estreita que levava para a parte velha da propriedade, onde ficavam as construções antigas da fazenda. Rafael seguiu de longe, silencioso, o coração batendo rápido. A cada passo, ele se sentia mais ridículo. Um milionário viúvo seguindo uma garçonete como se fosse detetive. Mas então ele viu. Lorena não estava indo para fugir. Não estava indo para se encontrar com alguém. Não estava indo para roubar. Ela estava indo para o antigo celeiro. O celeiro que ninguém usava mais. A porta rangeu quando ela empurrou. Ela entrou e fechou. Rafael se aproximou, mais devagar ainda, e encostou perto da parede, tentando ouvir. Lá dentro, não havia silêncio. Havia vozes. Baixinhas. Não eram vozes adultas. E Rafael sentiu o estômago virar. Porque eram as vozes de Caio e Davi. Eles estavam lá dentro. Com ela.
no meio da noite. E pela primeira vez em meses, Rafael ouviu um som que achava que não existia mais. Um soluço. Um choro pequeno, engasgado, como se uma represa tivesse rachado por dentro. Rafael ficou paralisado do lado de fora, a mão tremendo, sem saber se entrava ou se corria. Porque, naquele instante, ele percebeu que a razão de seus filhos nunca chorarem, não era porque estavam bem. Era porque eles só choravam onde ninguém via. E Lorena sabia disso. E estava escondendo alguma coisa. O cheiro de madeira antiga e palha úmida escapava pelas frestas do celeiro, misturado ao frio da madrugada. Rafael permaneceu imóvel do lado de fora por alguns segundos que pareceram longos demais. O coração batia forte, não de raiva, nem exatamente de medo, mas de algo pior, a sensação de que estava prestes a descobrir uma verdade que talvez não estivesse pronto para carregar. Lá dentro, o choro continuava. Não era alto. Não era desesperado. Era contido, quebrado, como se estivesse sendo permitido pela primeira vez depois de muito tempo proibido. Rafael empurrou a porta devagar. O rangido ecoou baixo, e ele entrou apenas o suficiente para enxergar. A luz vinha de uma única luminária pendurada num gancho improvisado. No chão, sobre um tapete velho dobrado várias vezes, estavam Caio e Davi. Sentados, descalços, ainda de pijama. Os rostos molhados de lágrimas. Os ombros tremendo. E Lorena estava ajoelhada diante deles. Não os abraçava. Não os interrompia. Não dizia para parar. Ela apenas estava ali. Presente. Pode chorar, disse ela baixinho, quase um sussurro. Aqui pode. Caio soluçou mais forte. Davi se inclinou para a frente e agarrou a própria camiseta, como se estivesse segurando algo invisível dentro do peito. Rafael sentiu o ar faltar. Porque ele nunca tinha visto os filhos chorarem assim desde o funeral da mãe. Nunca. Lorena continuou falando com voz calma, firme, sem pressa. Chorar não machuca ninguém, guardar é que machuca. Davi levantou os olhos vermelhos. Papai fica triste quando a gente chora. A frase atravessou Rafael como uma lâmina silenciosa. Lorena não respondeu imediatamente. Ela respirou fundo antes de falar. Seu pai fica triste porque ama vocês. Mas tristeza não é culpa de vocês. Caio esfregou o rosto. A mamãe chorava, depois ficou doente. Lorena fechou os olhos por um instante, como quem escolhe cada palavra com cuidado extremo. A mamãe ficou doente porque o corpo dela cansou. Não foi porque chorou. Nem porque vocês choraram. Nada disso foi culpa de vocês. Silêncio. Um silêncio pesado, cheio de coisas não ditas. Rafael encostou na parede, incapaz de se mover. Cada frase explicava algo que ele nunca tinha percebido. Depois da morte de Mariana, ele tinha tentado ser forte demais. Quieto demais. Controlado demais. Achava que precisava manter tudo firme para não desmoronar. E, sem perceber, ensinou os filhos a fazer o mesmo. Eles tinham aprendido que chorar piorava as coisas. Que tristeza devia ser escondida. Que dor precisava ficar em silêncio. Lorena abriu os braços devagar. Querem um abraço agora? Os dois correram para ela ao mesmo tempo. Não foi um abraço delicado. Foi urgente. Desesperado. Como quem finalmente encontra permissão para sentir. O choro aumentou. E Rafael sentiu lágrimas escorrerem pelo próprio rosto antes mesmo de perceber. Ele não entrou. Não queria quebrar aquele momento. Ficou ali, assistindo escondido, entendendo algo que dinheiro nenhum, médico nenhum e psicólogo nenhum tinham conseguido explicar. Eles não pararam de chorar porque estavam bem. Eles pararam de chorar porque estavam protegendo ele. Lorena começou a cantar baixinho, a mesma cantiga da outra noite. O ritmo lento acompanhava a respiração das crianças até que os soluços diminuíram. Depois de alguns minutos, Caio perguntou. A gente pode chorar aqui sempre? Lorena sorriu de leve. Sempre que precisar. Davi bocejou, já exausto. Papai não pode saber. Rafael sentiu o peito apertar. Lorena hesitou. Seu pai ama vocês muito. Mas ele fica quebrado, disse Caio. A palavra ficou suspensa no ar. Quebrado. Rafael abaixou a cabeça. Era exatamente isso que ele estava. Lorena passou a mão nos cabelos dos dois. Às vezes os adultos também precisam aprender a chorar de novo. Rafael não conseguiu ficar ali mais tempo. Saiu devagar, fechando a porta sem fazer barulho. Caminhou de volta para casa sentindo as pernas pesadas, como se cada passo fosse uma confissão silenciosa. Entrou no escritório e ficou parado diante da foto de Mariana.
Durante meses ele acreditou que estava sendo forte pelos filhos. Agora entendia. Estava sendo distante. E eles tinham pagado o preço. Na manhã seguinte, Rafael observou o café da manhã em silêncio. Caio e Davi riam entre si, mais soltos do que o normal. Lorena servia leite, conversava baixo, agia como se nada tivesse acontecido. Ela não olhou para Rafael diretamente. Talvez soubesse que ele tinha visto. Talvez não. Mas havia algo diferente no ar. Uma calma nova. Rafael passou o dia inteiro tentando decidir o que fazer. Parte dele queria confrontá-la. Outra parte queria agradecer. Outra parte, menor e mais honesta, sentia vergonha. No fim da tarde, encontrou Lorena organizando brinquedos no jardim. Lorena. Ela se virou imediatamente. Senhor Rafael. Ele demorou alguns segundos antes de continuar. Preciso falar com você. Ela assentiu, esperando. Rafael respirou fundo. Ontem à noite, eu segui você. Ela não demonstrou surpresa. Apenas baixou os olhos por um instante. Eu imaginei. O silêncio entre os dois não era hostil. Era pesado, mas sincero. Por que não me contou? Ele perguntou. Lorena pensou antes de responder. Porque eles não estavam escondendo de você por maldade. Estavam tentando proteger você. Rafael engoliu seco. Eu parecia tão fraco assim? Ela levantou o olhar, firme. Você parecia alguém que tinha perdido metade da própria vida. A resposta não foi cruel. Foi verdadeira. O vento mexeu nas folhas das árvores ao redor. Rafael passou a mão no rosto. Eu não sabia que eles estavam segurando tudo por minha causa. Crianças sentem quando o adulto não aguenta mais peso, disse ela. Então elas tentam ficar leves. Rafael fechou os olhos. E você levou eles até aquele celeiro para ensinar a chorar? Lorena sorriu de leve. Não ensinar. Só permitir. Ele ficou em silêncio por alguns segundos. Eu devia estar lá. Talvez, respondeu ela. Mas primeiro você precisava entender. Rafael olhou para ela pela primeira vez sem a distância de patrão e funcionária. Obrigado por cuidar deles, quando eu não consegui. Lorena balançou a cabeça. Você está cuidando. Só não sabia como ainda. O sol começava a se pôr, tingindo o céu de laranja. Rafael sentiu algo mudar dentro dele. Não era cura. Não era felicidade. Mas era o primeiro passo fora daquele lugar escuro onde estava preso desde a morte de Mariana. Hoje à noite, ele disse devagar, posso ir com vocês? Lorena hesitou apenas um segundo. Depois assentiu. Pode. E naquele instante, Rafael percebeu que não tinha seguido Lorena por desconfiança. Tinha seguido porque, no fundo, sabia que ela estava levando seus filhos exatamente para onde ele também precisava ir. A noite chegou silenciosa, como costumava acontecer na fazenda. O céu limpo deixava as estrelas visíveis entre os galhos altos dos eucaliptos, e o ar frio trazia aquele cheiro de terra úmida que sempre aparecia depois do pôr do sol. Rafael ficou sentado no sofá do escritório por quase uma hora, olhando o relógio sem realmente ver as horas passarem. Ele estava nervoso. Não lembrava da última vez que tinha ficado nervoso para algo que não envolvesse negócios, médicos ou documentos. Aquilo era diferente. Era pessoal. Era íntimo demais. Às 11 em ponto, ouviu passos leves no corredor. Levantou-se antes mesmo de pensar e abriu a porta devagar. Caio e Davi estavam ali, de mãos dadas, ainda de pijama. Lorena caminhava atrás deles, carregando uma manta dobrada. Ninguém falou nada. Rafael apenas fez um gesto discreto com a cabeça, como quem pede permissão para entrar naquele pequeno ritual. Eles caminharam juntos pelo jardim. Dessa vez Rafael não estava escondido. Sentia o frio bater no rosto enquanto observava os filhos andando à frente, mais tranquilos do que ele se lembrava de vê-los em meses. O celeiro apareceu na escuridão como uma sombra familiar. Lorena abriu a porta e entrou primeiro, acendendo a luminária. A luz amarelada iluminou o espaço simples, o tapete velho, algumas almofadas improvisadas, desenhos infantis presos na madeira com fita adesiva. Rafael franziu a testa. Eles fizeram isso? Lorena assentiu. Ajuda a transformar o lugar num espaço seguro. Caio puxou a mão do pai. Aqui a gente pode sentir tudo. A frase saiu tão natural que Rafael precisou respirar fundo antes de responder. Então hoje, eu vou aprender também. Eles se sentaram no chão. Rafael demorou um pouco para encontrar posição, desconfortável no começo, como alguém que entrou num mundo onde não sabia as regras. Lorena não conduziu nada imediatamente. Apenas esperou. O silêncio durou alguns minutos.
Davi começou primeiro, como sempre fazia. Hoje senti saudade da mamãe. Rafael fechou os olhos. Antes, aquela frase teria destruído o resto da noite. Agora, Lorena apenas respondeu. Como foi essa saudade? Do cheiro dela, disse o menino. Caio completou. E quando ela ria alto. Rafael sentiu algo apertar no peito, mas não desviou. Não mudou de assunto. Não tentou consertar. Só ficou ali. Lorena olhou para ele, discretamente. Era o momento. Rafael respirou fundo. Eu também sinto saudade, todo dia. Os dois meninos olharam para ele surpresos. Talvez fosse a primeira vez que ouviam o pai admitir aquilo em voz alta. Eu achei, Rafael continuou devagar, que precisava ser forte o tempo todo. Achei que se eu chorasse vocês iam ficar mais tristes. Caio balançou a cabeça. A gente achou que não podia chorar para não deixar você pior. O entendimento caiu entre eles como uma peça finalmente encaixada. Meses de silêncio tinham sido construídos por amor e medo. Lorena permaneceu quieta, deixando que o momento pertencesse apenas aos três. Rafael sentiu os olhos arderem. Tentou segurar, como sempre fazia. O velho reflexo ainda existia. Mas dessa vez ninguém desviou o olhar. Ninguém fingiu que não viu. Uma lágrima caiu. Depois outra. E Rafael chorou. Não foi um choro elegante. Foi irregular, pesado, cheio de respirações falhadas. O tipo de choro que vem quando o corpo finalmente entende que não precisa mais lutar sozinho. Caio se aproximou primeiro e abraçou o pai pela cintura. Davi veio logo depois. Os três ficaram ali, abraçados no chão do celeiro antigo, enquanto o vento batia do lado de fora. Lorena abaixou a cabeça, respeitando o momento, como se estivesse guardando algo sagrado. Depois de alguns minutos, o choro virou silêncio tranquilo. Rafael passou a mão nos cabelos dos filhos. Eu sinto muito por ter ficado tão longe de vocês. Caio respondeu baixinho. Você não estava longe, só estava triste. Rafael soltou uma pequena risada entre lágrimas. Era incrível como crianças conseguiam simplificar verdades que adultos complicavam por anos. Lorena finalmente falou. A tristeza não vai embora de uma vez. Ela aprende a dividir espaço com outras coisas. Rafael assentiu. Acho que hoje ela abriu um pouco de espaço. Davi bocejou, encostando a cabeça no ombro do pai. Tô cansado. Isso acontece, disse Lorena. Sentir cansa. Eles ficaram mais alguns minutos ali até que os meninos adormeceram quase ao mesmo tempo, deitados sobre a manta. Rafael observou os rostos tranquilos dos filhos e percebeu algo que não sentia havia meses. Paz. Não completa. Não perfeita. Mas real. Quando saíram do celeiro, Rafael caminhava mais devagar, como se estivesse reaprendendo o próprio corpo. Na porta da casa grande, ele parou. Lorena. Ela virou. Obrigado, não só por eles. Ela esperou. Por mim também. Lorena sorriu de leve. Às vezes alguém só precisa segurar a lanterna até o outro encontrar o caminho. Rafael ficou olhando enquanto ela se afastava pelo corredor. Naquela noite, ele dormiu pela primeira vez sem acordar no meio da madrugada. Mas o que Rafael ainda não sabia, era que aquele pequeno ritual no celeiro não tinha começado apenas por causa das crianças. Lorena também carregava uma razão própria para proteger aquele lugar. Uma razão que ela nunca contou a ninguém. E que, em poucos dias, mudaria tudo outra vez. Os dias seguintes passaram com uma leveza estranha dentro da casa grande. Não era felicidade completa, nem algo que pudesse ser explicado facilmente. Era mais como quando uma janela fica aberta depois de muito tempo fechada. O ar ainda carrega cheiro antigo, mas já começa a circular. Rafael percebeu primeiro nas pequenas coisas. Caio voltou a correr pelos corredores sem olhar para trás o tempo todo. Davi voltou a rir alto durante o café da manhã. Até o som da casa parecia diferente, menos pesado, menos cuidadoso demais. E Rafael também mudou. Começou a descer para o café mais cedo. Passava mais tempo no jardim com os filhos. Às vezes sentava no chão para brincar, algo que não fazia desde antes da morte de Mariana. No começo parecia estranho, quase artificial, mas aos poucos os gestos ficaram naturais novamente. Lorena observava tudo à distância, sem interferir. Era como se soubesse exatamente até onde podia ir. Mas foi numa tarde chuvosa que Rafael percebeu algo que o fez parar novamente. Lorena não estava na casa. Não era horário de saída. Ainda faltavam 2 horas para o fim do turno. Dona Marlene disse que ela tinha pedido licença rápida, algo raro. Disse para onde foi? Rafael perguntou.
Não, senhor. Só falou que precisava resolver uma coisa importante. Nada demais. Funcionários têm vida fora do trabalho. Ainda assim, uma inquietação apareceu dentro dele. Talvez porque, desde aquela noite no celeiro, ele tivesse começado a enxergar Lorena não apenas como funcionária, mas como alguém carregando um mundo invisível. A chuva engrossou no fim da tarde. Rafael estava no escritório quando viu, pela janela, Lorena voltando pela estrada de terra. Caminhava rápido, encharcada, segurando algo contra o peito dentro da mochila. Ela entrou pela porta lateral tentando passar despercebida. Mas Rafael já estava no corredor. Lorena. Ela parou imediatamente. O cabelo molhado grudava no rosto, e pela primeira vez desde que a conhecia, parecia nervosa. Senhor Rafael. Está tudo bem? Está, sim. Só, resolvendo coisas pessoais. A resposta foi rápida demais. Rafael assentiu, mas algo chamou a atenção, os olhos dela estavam vermelhos. Não de chuva. De choro. Ele não perguntou mais nada. Mas naquela noite, enquanto colocava os filhos para dormir, percebeu Lorena mais quieta que o normal. Cantou para os meninos, sorriu para eles, fez tudo como sempre, só que havia um peso novo na forma como respirava. Mais tarde, perto das 11, Rafael caminhava pelo corredor quando ouviu um som vindo da cozinha. Parou. Era Lorena. Sentada à mesa, sozinha, olhando algo nas mãos. Ele se aproximou devagar. Era uma fotografia. Lorena limpou os olhos rapidamente quando percebeu a presença dele. Desculpa, não queria invadir, disse Rafael. Ela tentou sorrir. Não invadiu. Ele hesitou, mas perguntou. Alguém importante? Lorena olhou para a foto por alguns segundos antes de responder. Meu irmão. Rafael puxou uma cadeira, sentando à frente dela. Ele mora aqui na cidade? Silêncio. Lorena respirou fundo. Morava. A palavra ficou pesada entre os dois. Ele morreu há 3 anos. Rafael não disse nada. Apenas esperou. Era mais novo que eu. Tinha 8 anos quando minha mãe ficou doente. Depois disso, eu virei meio que mãe dele. Ela passou o dedo pela borda da foto. Ele chorava muito à noite. Tinha medo de ficar sozinho. Rafael sentiu um frio subir pela nuca. O que aconteceu? Lorena demorou para responder. Pneumonia. A gente morava numa casa muito fria. O aquecedor quebrou no inverno, ela parou, engolindo seco. Demoraram para atender no hospital público. O silêncio da cozinha ficou quase insuportável. Eu passei aquela noite inteira tentando fazer ele parar de tremer, continuou ela. Cantava para ele, igual faço com seus filhos. Rafael entendeu antes mesmo dela terminar. O celeiro. As mantas. Aquele cuidado obsessivo com o frio. Não era apenas empatia. Era memória. Desde então, Lorena disse baixo, eu não consigo ignorar criança com medo ou com frio. Meu corpo simplesmente reage. Ela finalmente levantou os olhos para Rafael. Quando vi seus filhos segurando o choro, eu reconheci na hora. Rafael sentiu o peito apertar. Não era só que ela ajudava as crianças. Ela estava tentando salvar, em cada gesto, alguém que não conseguiu salvar antes. Hoje foi o aniversário dele, ela completou. Por isso saí mais cedo. Fui ao cemitério. Rafael olhou para a fotografia novamente. Um menino sorridente, faltando um dente da frente. Sinto muito, disse ele. Lorena assentiu. Eu também. O silêncio que seguiu não foi desconfortável. Era compartilhado. Depois de alguns instantes, Rafael falou. Talvez, o celeiro não esteja curando só meus filhos. Ela sorriu fraco. Talvez não. Naquela noite, Rafael demorou para dormir. Pensava em como 2 dores diferentes tinham se encontrado na mesma casa, sem planejamento, sem intenção. E pela primeira vez percebeu algo que ainda não tinha coragem de nomear. Lorena não tinha entrado na vida deles por acaso. Ela tinha chegado exatamente no momento em que todos ali estavam tentando sobreviver à própria perda. Mas o que nenhum dos dois sabia, era que alguém dentro da fazenda estava observando essa aproximação com atenção crescente. E nem todos viam aquilo com bons olhos. Na manhã seguinte, a fazenda parecia igual. O sol nasceu no mesmo ritmo, os funcionários começaram o turno como sempre, o barulho das ferramentas ecoou ao longe. Mas havia algo diferente no ar, uma tensão sutil, quase imperceptível, como se alguém estivesse segurando a respiração. Rafael sentiu primeiro. Não era uma evidência concreta. Era aquela sensação que fica na pele quando se sabe que algo está sendo observado. No café da manhã,
Caio contou animado que queria desenhar o celeiro de novo. Davi disse que queria dormir lá uma noite inteira quando fosse maior. Rafael sorriu, mas percebeu dois olhares atravessando a sala. Gilmar Peçanha, o administrador da fazenda, estava parado perto da porta da cozinha. Ele trabalhava ali há 15 anos. Era eficiente, discreto, organizado. Tinha sido o braço direito de Rafael desde antes do casamento com Mariana. Era o tipo de homem que resolvia tudo antes que se tornasse problema. Mas naquela manhã, o olhar dele não era neutro. Era avaliador. Quando Rafael terminou o café, Gilmar se aproximou. Senhor Rafael, posso falar um minuto? Rafael assentiu e os dois caminharam até o escritório. Assim que a porta fechou, Gilmar foi direto ao ponto. Eu não sei se o senhor percebeu, mas a funcionária nova tem criado uma proximidade em comum com as crianças. Rafael permaneceu em silêncio. Proximidade? Perguntou. Excessiva, corrigiu Gilmar. Elas dependem demais dela. Funcionários já comentaram. Parece que só ficam tranquilos quando ela está por perto. Rafael cruzou os braços. E isso é um problema? Gilmar inclinou levemente a cabeça. Crianças muito apegadas a alguém de fora da família podem desenvolver confusão emocional. Ainda mais num momento delicado como o que o senhor vive. A frase parecia bem construída demais. Onde quer chegar, Gilmar? Perguntou Rafael, direto. Apenas estou preocupado com a estabilidade da casa. Já vi situações assim antes. Funcionárias que ultrapassam limites. Começa com carinho demais, termina com influência demais. Rafael sentiu algo endurecer dentro dele. Você está sugerindo o quê? Gilmar sustentou o olhar. Que talvez seja prudente limitar esse ritual noturno no celeiro. Rafael congelou. Como sabe do celeiro? Um segundo de silêncio. A fazenda é grande, senhor. Funcionários comentam. Rafael sentiu o estômago apertar. Aquele espaço tinha sido criado como algo íntimo. Protegido. Não como assunto de corredor. O que exatamente estão comentando? Perguntou. Gilmar respirou fundo. Que as crianças estão sendo levadas para um lugar isolado, longe da supervisão da casa principal, no meio da noite. O senhor entende como isso soa? Rafael sentiu o sangue esquentar. Não era preocupação. Era insinuação. Eu estou lá agora, respondeu Rafael, firme. Não há nada impróprio acontecendo. Gilmar manteve o tom controlado. Claro. Eu confio no senhor. Mas nem todos confiam nela. A palavra caiu pesada. Nela. Rafael observou o homem à sua frente com atenção renovada. Durante anos, confiara cegamente em Gilmar. Ele organizava contratos, cuidava das finanças, supervisionava funcionários. Sempre fora o pilar prático da fazenda. Mas agora havia algo no discurso que soava conveniente demais. Está preocupado com meus filhos, disse Rafael lentamente, ou com outra coisa? Gilmar não respondeu de imediato. Apenas quero evitar escândalos. Uma jovem funcionária, filhos pequenos, um viúvo, a cidade adora histórias. A implicação finalmente ficou clara. Rafael sentiu a mandíbula endurecer. Essa conversa termina aqui. Gilmar assentiu, mas antes de sair deixou uma última frase. Só cuidado, senhor Rafael. Às vezes, quem parece salvar, também pode manipular. A porta se fechou. Rafael ficou sozinho no escritório, sentindo uma irritação que não vinha apenas da acusação implícita. Vinha do fato de que alguém estava tentando plantar dúvida exatamente onde ele tinha começado a reconstruir confiança. Mais tarde, no jardim, ele observou Lorena brincando com Caio e Davi. Nada exagerado. Nada teatral. Apenas presença. E então percebeu algo que nunca tinha notado antes. Sempre que Rafael se aproximava, Lorena se afastava um pouco. Não por medo. Por cuidado. Ela nunca ultrapassava. Nunca ocupava espaço que não fosse dela. Aquilo não era manipulação. Era respeito. No fim da tarde, Rafael decidiu falar com ela. Encontrou-a organizando mantas no depósito perto do celeiro. Lorena. Ela levantou o olhar. Sim? Ele hesitou um instante. Estão comentando sobre o celeiro. Ela ficou imóvel. Comentando o quê? Que é imprudente. Que é inadequado. Ela abaixou as mãos devagar. Quer que eu pare? A pergunta não tinha defesa. Não tinha orgulho. Tinha apenas disposição. Rafael percebeu ali algo que Gilmar jamais entenderia. Lorena não estava presa àquele ritual por ego. Estava por cuidado. Não, respondeu Rafael.
Eu quero entender quem está tão incomodado. Ela sustentou o olhar dele por alguns segundos. O senhor confia em mim? A pergunta foi simples. Direta. Rafael não respondeu de imediato. Não por dúvida, mas porque entendia o peso da palavra. Confio. Lorena assentiu levemente. Então não deixe que falem por cima daquilo que o senhor viu com os próprios olhos. O vento balançou a porta do depósito. Rafael percebeu algo importante naquele instante. A ameaça não vinha de fora da fazenda. Vinha de dentro. E não era contra Lorena. Era contra qualquer mudança que tirasse alguém do controle. Naquela noite, enquanto caminhava em direção ao celeiro com os filhos, Rafael notou uma sombra se mover atrás do galpão de ferramentas. Parou. O movimento cessou. Ele não disse nada às crianças. Mas agora sabia. Alguém estava observando. E daquela vez, não era ele. A escuridão daquela noite parecia mais densa do que as anteriores. Rafael caminhava ao lado dos filhos em direção ao celeiro, mas, diferente dos outros dias, seus sentidos estavam atentos a cada som. O rangido distante de um portão, o vento passando entre as árvores, o leve estalar de galho sob algum peso invisível. A sombra que tinha visto perto do galpão não saiu da sua mente. Ele não comentou nada com Caio e Davi. As crianças caminhavam tranquilas, segurando a manta que sempre levavam, conversando baixinho sobre um desenho que tinham feito mais cedo. Lorena vinha logo atrás, observando os dois com aquele cuidado silencioso que já fazia parte dela. Quando chegaram ao celeiro, Rafael olhou discretamente ao redor antes de entrar. Nada. Apenas o campo aberto e o silêncio da fazenda. Mesmo assim, algo dentro dele dizia que não estavam mais sozinhos naquela história. A porta se fechou atrás deles, e o ambiente acolhedor voltou a existir. A luz quente, o cheiro de madeira, os desenhos presos na parede. Caio se sentou primeiro, puxando o pai pela mão. Hoje você começa, disse o menino. Rafael sorriu. Começa o quê? Falar o que ficou preso. Rafael trocou um olhar rápido com Lorena, que apenas assentiu levemente. Ele respirou fundo. Hoje eu senti medo. Davi inclinou a cabeça. Medo de quê? Rafael pensou antes de responder. De perder vocês também. O silêncio que seguiu foi cheio, não vazio. As palavras ficaram no ar como algo finalmente permitido. A gente não vai embora, disse Caio, encostando nele. Rafael passou o braço pelos ombros dos dois. Eu sei. Mas às vezes o coração não entende o que a cabeça sabe. Lorena observava em silêncio, mas Rafael percebeu que ela também parecia inquieta. O olhar dela ia, vez ou outra, em direção à porta do celeiro. Está tudo bem? Ele perguntou baixo. Ela demorou um pouco para responder. Só estou com uma sensação estranha hoje. Antes que ele perguntasse mais, um barulho seco veio do lado de fora. Um passo. Depois outro. As crianças olharam para a porta ao mesmo tempo. Rafael levantou imediatamente. Fiquem aqui. Ele caminhou até a entrada e abriu a porta de repente. O vento entrou forte, apagando quase a chama da luminária. Lá fora, ninguém. Apenas o campo escuro. Mas no chão, perto da parede do celeiro, havia marcas recentes na terra molhada. Pegadas. Alguém tinha estado ali há poucos segundos. Rafael fechou a porta lentamente. Quando voltou, Lorena já tinha puxado as crianças para perto dela. Tem alguém? Perguntou Caio. Rafael hesitou. Provavelmente algum funcionário passando. Mas ele sabia que não era verdade. Funcionários não circulavam ali àquela hora. O clima dentro do celeiro mudou. Não era mais apenas um espaço de cura. Havia alerta agora. Lorena falou suavemente. Vamos respirar juntos, tá? Eles fizeram o exercício que ela costumava ensinar às crianças. Inspira devagar. Solta o ar lentamente. O ambiente voltou a acalmar aos poucos. Mesmo assim, Rafael percebeu algo novo dentro de si. Proteção. Não apenas dos filhos. Também dela. Depois que as crianças adormeceram sobre a manta, Rafael saiu novamente, dessa vez com mais cuidado. Caminhou ao redor do celeiro, observando o chão iluminado pela lua. As pegadas seguiam em direção ao galpão antigo. Ele a seguiu por alguns metros até encontrar algo caído na grama. Um cigarro ainda quente. Rafael franziu o senho. Nenhum dos funcionários fumava perto das crianças. Era a regra antiga da fazenda. Ele olhou ao redor, tentando enxergar algum movimento, mas só encontrou o silêncio. Quando voltou ao celeiro, Lorena estava sentada ao lado das crianças dormindo. Era alguém? Ela perguntou. Alguém esteve aqui,
respondeu ele. Ela ficou em silêncio por alguns segundos. Eu sabia que iam começar a falar. Quem? Lorena hesitou. Quando lugares começam a curar pessoas, sempre incomodam quem prefere que tudo continue igual. Rafael sentou ao lado dela. Gilmar falou comigo hoje. Ela não pareceu surpresa. Imaginei. Você acha que é ele? Lorena pensou antes de responder. Não sei. Mas sei reconhecer quando alguém tenta transformar cuidado em suspeita. Rafael olhou para os filhos dormindo. Não vou deixar que mexam com eles. Ela respondeu baixo. Nem comigo. Os dois ficaram em silêncio, ouvindo apenas a respiração tranquila das crianças. Mas naquele instante, Rafael percebeu algo ainda mais inquietante. Aquilo não era apenas fofoca. Alguém estava tentando construir uma narrativa. E quando uma narrativa começa a ser construída, geralmente significa que algo maior está sendo preparado. Na manhã seguinte, a confirmação veio mais cedo do que ele imaginava. Dona Marlene entrou no escritório pálida. Senhor Rafael, chegaram 2 pessoas da assistência social. O mundo pareceu parar por um segundo. Assistência social? Ela assentiu, nervosa. Disseram que receberam uma denúncia anônima sobre comportamento inadequado envolvendo as crianças da casa. Rafael sentiu o sangue gelar. Do lado de fora, através da janela, ele viu um carro branco estacionado diante da entrada principal. E percebeu que alguém tinha dado o próximo passo. O carro branco permanecia parado diante da casa principal como uma presença estranha, quase invasiva. Rafael observou pela janela do escritório enquanto 2 mulheres desciam do veículo. Vestiam roupas discretas, pastas nas mãos, expressões neutras demais para quem chegava sem causar impacto. Assistência social. A palavra ainda ecoava dentro da cabeça dele. Durante anos, Rafael resolvera problemas com contratos, dinheiro, negociações difíceis. Sempre existia lógica, sempre existia controle. Mas aquilo era diferente. Aquilo tocava diretamente seus filhos. E alguém tinha provocado aquilo. Onde estão as crianças? Perguntou ele, mantendo a voz firme. No jardim com a Lorena, respondeu Dona Marlene, nervosa. Rafael respirou fundo antes de sair do escritório. Quando abriu a porta principal, as 2 mulheres já estavam subindo os degraus. Senhor Rafael Cardoso? Perguntou a mais velha. Sim. Somos da Assistência Social Municipal. Recebemos uma denúncia e precisamos realizar uma verificação de rotina. Rotina. A palavra parecia ensaiada. Que tipo de denúncia? Perguntou ele. A mulher abriu a pasta. Relato de possível exposição emocional inadequada e práticas não supervisionadas envolvendo menores durante o período noturno. Rafael sentiu o maxilar endurecer. Celeiro. Alguém tinha descrito aquilo de forma distorcida. Meus filhos estão seguros, respondeu ele. Sempre estiveram. Entendemos, senhor. Nosso papel é apenas verificar. Ele assentiu e deu passagem. No jardim, Caio e Davi brincavam com blocos de madeira enquanto Lorena os observava sentada na grama. Quando percebeu a presença das visitantes, ela se levantou imediatamente. O olhar dela encontrou o de Rafael por um segundo. Ela entendeu. As assistentes sociais se aproximaram devagar. Olá, meninos, disse uma delas, agachando-se. Podemos conversar um pouquinho com vocês? As crianças olharam para Rafael. Ele forçou um sorriso tranquilo. Está tudo bem. Podem conversar. Lorena deu um passo para trás, mantendo distância respeitosa. Rafael percebeu que suas mãos estavam levemente tensas, mas o rosto permanecia calmo. Vocês dormem bem à noite? Perguntou a mulher. Dormimos, respondeu Davi. Alguém leva vocês para outro lugar à noite? Caio olhou para Lorena, depois para o pai. A gente vai pro celeiro às vezes. A mulher anotou algo. E o que fazem lá? Caio respondeu com simplicidade. A gente conversa, e chora quando precisa. As 2 assistentes trocaram um olhar rápido. Quem disse que vocês precisam chorar lá? Davi respondeu. Ninguém disse. Só pode ir lá. Rafael percebeu a tensão crescer. A mulher voltou-se para ele. Senhor Rafael, gostaríamos de conversar separadamente com a funcionária. Lorena assentiu antes mesmo dele responder. Eles caminharam até a varanda lateral. Rafael permaneceu distante, mas conseguia ver a postura dela, mãos juntas, ombros retos, olhar sincero. A conversa durou quase 20 minutos. Durante esse tempo, Rafael observou algo que confirmou sua suspeita. Gilmar apareceu do outro lado do pátio, fingindo supervisionar trabalhadores,
mas claramente atento ao que acontecia. Quando Lorena voltou, seu rosto estava pálido, mas firme. Pouco depois, as assistentes sociais retornaram até Rafael. Senhor, até o momento não identificamos sinais de negligência ou abuso, disse a mais velha. As crianças demonstram vínculo seguro e ambiente afetivo adequado. Rafael soltou o ar lentamente. Contudo, ela continuou, recomendamos cautela com práticas emocionais fora de acompanhamento profissional. Situações de luto infantil são delicadas. Entendo, respondeu Rafael. Ela fechou a pasta. A denúncia permanecerá registrada, mas o caso será arquivado por hora. Por hora. As duas se despediram e caminharam até o carro. Assim que o veículo deixou a propriedade, Rafael virou-se imediatamente para Gilmar, que fingia ajustar uma planilha. No escritório. Agora. A voz dele não era alta. Mas carregava autoridade suficiente para fazer o administrador largar tudo. Dentro do escritório, Rafael fechou a porta. Foi você? Gilmar ergueu as sobrancelhas. Senhor? A denúncia. Silêncio. Gilmar respirou fundo. Fiz o que achei necessário para proteger a casa. A confirmação veio sem vergonha. Rafael sentiu a raiva subir devagar, fria. Proteger de quê? De envolvimento emocional imprudente. O senhor está vulnerável. Aquela garota está ocupando um espaço que pode gerar consequências legais e sociais. Rafael aproximou-se da mesa. Ela ajudou meus filhos a voltar a viver. Ou fez o senhor acreditar nisso, respondeu Gilmar, firme. Pessoas carentes sabem exatamente como criar dependência emocional. A frase atravessou Rafael como um golpe. Você ultrapassou todos os limites. Gilmar manteve o tom calmo. Eu evitei um escândalo maior. Rafael ficou em silêncio por alguns segundos. Quando falou novamente, sua voz estava baixa, mas definitiva. Você não trabalha mais aqui. Pela primeira vez, Gilmar perdeu a expressão controlada. Senhor Rafael, pense bem. Eu já pensei. Silêncio. 15 anos de confiança, continuou Rafael, e você decidiu atacar alguém que só tentou ajudar meus filhos, pelas costas. Gilmar apertou os lábios. O senhor está emocional demais para enxergar. Rafael abriu a porta. Está dispensado. Gilmar saiu sem responder, mas o olhar que lançou antes de atravessar o corredor não era de derrota. Era de alguém que ainda não tinha terminado. Horas depois, enquanto o sol se punha, Rafael encontrou Lorena sentada no banco do jardim. Ele fez a denúncia, disse Rafael. Ela assentiu lentamente. Eu imaginei. Está com medo? Lorena pensou antes de responder. Não por mim. Por vocês. Rafael sentou ao lado dela. Isso acabou. Ela olhou para ele com uma tristeza suave. Às vezes as pessoas não param quando perdem, elas só mudam de estratégia. O vento passou entre as árvores, trazendo um silêncio estranho. Naquele momento, Rafael percebeu que a denúncia não tinha sido o fim do conflito. Tinha sido apenas o começo. E, pela primeira vez desde a morte de Mariana, ele entendeu que proteger sua família significaria enfrentar algo muito maior do que o próprio luto. A demissão de Gilmar espalhou-se pela fazenda antes mesmo do anoitecer. Funcionários cochichavam nos corredores, portas eram fechadas quando Rafael passava, e o ambiente adquiriu aquela tensão silenciosa típica de quando algo importante muda de lugar. Durante anos, Gilmar fora a figura de autoridade prática ali dentro. Muitos dependiam dele diretamente. Outros simplesmente estavam acostumados à sua presença constante. A ausência repentina criou um vazio estranho, e vazios, Rafael sabia, raramente permaneciam neutros. Naquela noite, o celeiro parecia mais seguro do que nunca. Caio e Davi brincavam sobre a manta enquanto Rafael observava cada detalhe ao redor antes de fechar a porta. A sensação de estar sendo observado ainda não tinha desaparecido completamente. Lorena percebeu. Você está atento demais hoje, disse ela suavemente. Só quero garantir que acabou, respondeu ele. Ela não discordou, mas também não confirmou. Depois que as crianças adormeceram, Rafael permaneceu sentado em silêncio. O som da respiração tranquila dos filhos preenchia o espaço, e por alguns minutos ele acreditou que talvez finalmente pudessem seguir em frente. Então o celular dele vibrou. Número desconhecido. Ele hesitou antes de atender. Senhor Cardoso? A voz masculina era formal. Sim. Aqui é do cartório municipal. Estamos tentando contato porque recebemos hoje uma solicitação emergencial relacionada à tutela das crianças. Rafael sentiu o corpo inteiro gelar. Que solicitação?
Um pedido preliminar alegando instabilidade emocional do responsável legal após falecimento recente da cônjuge. A solicitação pede avaliação judicial preventiva. O mundo pareceu desacelerar. Quem entrou com isso? Ainda não posso informar oficialmente, senhor. Mas o processo já foi protocolado. A ligação terminou poucos segundos depois. Rafael ficou imóvel, segurando o telefone. Lorena percebeu imediatamente que algo estava errado. O que aconteceu? Ele demorou a responder. Tentaram questionar minha capacidade como pai. O silêncio que se seguiu foi pesado. Lorena fechou os olhos por um instante. Ele não parou. Rafael passou a mão no rosto. Isso não é mais fofoca. É tribunal. Ela assentiu. Quando alguém perde controle direto, tenta usar autoridade externa. Rafael olhou para os filhos dormindo. A ideia de alguém sequer sugerir afastá-los dele fez algo antigo e instintivo despertar dentro do peito. Não era tristeza. Era proteção. Não vou deixar ninguém mexer com eles, disse ele. Lorena respondeu baixo. Então agora precisamos ser mais cuidadosos do que nunca. Na manhã seguinte, Rafael viajou até a cidade para falar com seu advogado. O escritório ficava no segundo andar de um prédio antigo, com janelas largas e cheiro constante de café. Dr. Henrique Bastos ouviu tudo em silêncio. A denúncia da assistência social não funcionou, disse o advogado, juntando as mãos. Então partiram para algo mais sério. Isso pode tirar meus filhos de mim? Henrique pensou antes de responder. Só se conseguirem provar negligência, instabilidade grave ou influência prejudicial externa. Rafael entendeu imediatamente o que aquilo significava. Eles vão tentar usar a Lorena. Provavelmente. O advogado suspirou. A narrativa será simples. Viúvo emocionalmente fragilizado, funcionária jovem criando vínculo excessivo com as crianças, práticas emocionais não supervisionadas. Rafael sentiu raiva subir novamente. Isso é absurdo. Tribunais não julgam sentimentos, respondeu Henrique. Julgam versões bem construídas. A frase ficou ecoando. Versões bem construídas. Quando Rafael voltou à fazenda no fim da tarde, encontrou Lorena sentada no celeiro vazio. Ela estava olhando os desenhos presos na parede, como se tentasse memorizar cada detalhe. O advogado confirmou, disse ele. Ela não perguntou nada. Eles vão tentar usar você contra mim. Lorena respirou fundo. Então talvez eu precise sair. A resposta veio tão rápida que Rafael demorou um segundo para entender. Não. Rafael, disse ela calmamente, se eu ficar, eles vão dizer que existe influência emocional inadequada. Que eu substituí o papel da mãe. Que manipulei o vínculo. Você não fez nada disso. Eu sei. Você sabe. Mas não somos nós que decidimos a narrativa agora. Ele se aproximou. As crianças precisam de você. Lorena balançou a cabeça. Elas precisam de estabilidade. Se minha presença virar argumento jurídico, eu viro risco. O silêncio entre os dois foi pesado. Do lado de fora, o vento empurrou a porta do celeiro levemente, fazendo-o arrender. Rafael percebeu algo naquele instante. Pela primeira vez desde que ela chegou, Lorena parecia pronta para ir embora. Não por medo. Por proteção. Você não vai decidir isso sozinha, disse ele. Ela levantou o olhar. Eu não estou fugindo. Estou tentando evitar que machuquem vocês por minha causa. Rafael ficou alguns segundos sem falar. Então respondeu. Você não é o problema desta casa. Ela sorriu triste. Às vezes não importa quem é o problema. Importa quem é mais fácil de culpar. Os dois ficaram em silêncio, olhando o espaço que tinha se tornado refúgio para todos. E Rafael percebeu que a próxima decisão não seria apenas sobre justiça. Seria sobre escolher entre proteger a família afastando alguém importante, ou lutar para manter todos juntos, mesmo sob risco. Naquela noite, enquanto caminhava de volta para casa, ele viu luz acesa no antigo escritório de Gilmar. Mesmo depois da demissão. A porta estava entreaberta. E lá dentro havia alguém mexendo em arquivos da fazenda. Rafael parou antes de entrar. A luz amarelada escapava pela fresta da porta, iluminando o corredor vazio. A fazenda inteira já deveria estar em silêncio naquela hora. Funcionários recolhidos, crianças dormindo, rotina encerrada. Mas alguém estava ali. Ele empurrou a porta devagar. O rangido denunciou sua presença. Dona Marlene virou-se assustada, segurando uma pilha de pastas contra o peito. Senhor Rafael, eu posso explicar. Ele franziu a testa. O que está fazendo aqui a essa hora? Ela hesitou. Pela primeira vez desde que trabalhava ali,
parecia insegura. Eu estava organizando documentos antigos. Achei melhor adiantar antes da auditoria. Rafael observou a mesa. Papéis espalhados. Pastas abertas. O computador ligado numa tela de registros financeiros. Algo não parecia certo. A auditoria começa a semana que vem, disse ele. Não precisava fazer isso sozinha. Dona Marlene apertou os lábios. Algumas coisas não podem esperar. A frase ficou no ar. Rafael se aproximou lentamente. Que coisas? Ela demorou a responder. Então colocou uma das pastas sobre a mesa e abriu. Dentro havia relatórios antigos, notas fiscais, contratos assinados por Gilmar, e outros documentos mais antigos ainda, anteriores até a morte de Mariana. Eu não sabia de tudo, disse Marlene, a voz baixa. Mas sabia que havia irregularidades. Rafael sentiu o estômago apertar. Por que nunca falou comigo? Ela abaixou os olhos. Porque o senhor não estava presente. Depois que sua esposa morreu, ninguém conseguia falar com o senhor de verdade. A verdade doeu mais do que a acusação. Ele não respondeu. Marlene continuou. Gilmar controlava tudo. Funcionários, pagamentos, fornecedores. Quem questionava, era afastado. Ela puxou outro documento. Isso chegou hoje pelo correio interno. Endereçado ao escritório dele. Rafael pegou o envelope. Não havia remetente. Dentro, uma cópia do pedido judicial que questionava sua capacidade como pai. Mas havia algo mais. Um anexo. Uma declaração assinada. Ele leu rapidamente. E sentiu o corpo inteiro esfriar. Era um depoimento afirmando que as crianças passavam mais tempo com uma funcionária do que com o próprio pai. Assinado por um funcionário da fazenda. Quem entregou isso? Perguntou ele. Encontraram na caixa administrativa, respondeu Marlene. Alguém ainda está trabalhando para ele aqui dentro. O silêncio ficou pesado. Rafael percebeu naquele instante que a batalha não tinha terminado com a demissão de Gilmar. Ela só tinha mudado de forma. Quem assinou? Marlene hesitou antes de responder. Paulo, o segurança do turno da noite. Rafael fechou os olhos por um segundo. Paulo trabalhava ali há 6 anos. Sempre discreto. Sempre obediente. Ele está aqui agora? Está. Rafael saiu do escritório sem dizer mais nada. O corredor parecia mais longo do que nunca. Cada passo carregava uma mistura de raiva e decepção. Quando chegou à guarita, encontrou Paulo sentado olhando o celular. O homem levantou rapidamente ao vê-lo. Senhor Rafael. Precisamos conversar. A voz firme fez Paulo engolir seco. Sobre o quê? Rafael colocou o documento sobre a mesa. O segurança empalideceu instantaneamente. Eu posso explicar. Então explica. Paulo passou a mão pelo rosto. Ele disse que era só um relatório interno, que ajudaria a proteger a fazenda, que o senhor não estava bem. Ele quem? Silêncio. Gilmar, respondeu finalmente. Rafael respirou fundo, controlando a própria voz. Você sabia que isso podia tirar meus filhos de mim? Eu não achei que fosse chegar tão longe, disse Paulo rapidamente. Ele prometeu que era só formalidade. Rafael percebeu algo ali. Medo. Não maldade. Quanto ele pagou? O homem abaixou a cabeça. 10.000. A resposta ecoou pesada. Rafael ficou alguns segundos em silêncio. Depois disse. Você vai retirar esse depoimento amanhã. Eu faço isso. E vai contar exatamente quem mais está envolvido. Paulo assentiu rapidamente. Sim, senhor. Rafael pegou o documento de volta e saiu. Quando voltou para a casa principal, encontrou Lorena sentada na escada, esperando. Ela levantou assim que o viu. Aconteceu alguma coisa. Ele sentou ao lado dela. Aconteceu. Contou tudo. Ela ouviu sem interromper. Quando terminou, Lorena ficou olhando o chão por alguns segundos. Então não acabou mesmo. Não. Ela respirou fundo. Isso significa que minha saída não vai resolver nada. Rafael olhou para ela. Significa que eles não estão atacando você. Estão atacando a gente. Pela primeira vez, Lorena não respondeu imediatamente. Ela apenas assentiu devagar. E naquele instante algo mudou entre os dois. Não era mais patrão e funcionária tentando sobreviver a uma crise. Era uma aliança. Então a gente luta, disse ela finalmente. Rafael soltou um leve sorriso cansado. Juntos. Do andar de cima veio o som suave de um dos meninos se mexendo no berço. Lorena levantou automaticamente. Eu vou ver. Rafael observou enquanto ela subia as escadas.
E percebeu algo que não tinha entendido antes. O que mantinha seus filhos tranquilos não era apenas a presença dela. Era a sensação de segurança que ela criava. Uma segurança que agora precisava ser defendida. Porque, pela primeira vez, Rafael entendeu que perder aquela paz significaria perder muito mais do que uma batalha judicial. Significaria perder o equilíbrio que finalmente começavam a reconstruir. Na manhã seguinte, Rafael acordou antes do sol nascer. A casa ainda estava silenciosa, mas dentro dele havia uma clareza nova. Durante meses, ele tinha reagido às coisas. À morte. À dor. À denúncia. À ameaça. Agora ele ia agir. Desceu até o escritório e ligou para o advogado antes mesmo do café. Doutor Henrique, precisamos acelerar tudo. Tenho provas de coação e tentativa de manipulação interna. Quero isso anexado imediatamente ao processo. Do outro lado da linha, o advogado ouviu atento. Se conseguirmos comprovar que houve tentativa deliberada de construir uma falsa narrativa, o pedido contra o senhor perde força, respondeu ele. Mas precisamos formalizar rápido. Paulo vai retirar o depoimento hoje, disse Rafael. E vai confirmar quem o pressionou. Quando desligou, sentiu pela primeira vez que não estava sendo encurralado. Estava se movendo. Horas depois, Paulo compareceu ao cartório acompanhado pelo advogado e registrou a retratação formal. Declarou que fora orientado por Gilmar a exagerar e distorcer fatos para proteger a fazenda. O valor pago também foi registrado. A peça que faltava começou a cair no lugar. No fim da tarde, Rafael recebeu uma ligação. Senhor Rafael, disse o advogado, o juiz analisou o pedido preliminar e decidiu suspender qualquer avaliação de tutela até que a tentativa de manipulação seja investigada. Isso muda completamente o cenário. Rafael fechou os olhos por um segundo. Eles não podem mais usar isso contra mim? Não com essa base. Quando desligou, caminhou até o jardim. Lorena estava sentada na grama com Caio e Davi, ajudando-os a montar uma pequena cabana improvisada com lençóis. Ele parou alguns metros atrás, apenas observando. As crianças riam alto. Um riso solto, verdadeiro. Não aquele riso contido de meses atrás. Lorena percebeu a presença dele e levantou o olhar. Ele se aproximou devagar. Está resolvido, disse. Ela ficou imóvel por um segundo. Resolvido, como? A tentativa foi desmontada. O processo não vai avançar. Os olhos dela encheram de um brilho contido, mas ela manteve a postura firme. Tem certeza? Tenho. Caio correu até ele. Papai, a cabana é nossa fortaleza. Rafael se abaixou. Então ninguém derruba essa fortaleza. Davi completou. Nem gente má? Rafael segurou o rosto do filho com cuidado. Nem gente má. Lorena observava em silêncio. Naquela noite, o celeiro não parecia mais um refúgio secreto. Parecia uma escolha consciente. Os quatro se sentaram juntos no chão de madeira. A luminária acesa, o vento do lado de fora mais suave do que nunca. Rafael falou primeiro. Hoje eu não tenho nada preso. Caio inclinou a cabeça. Nem um pouquinho? Rafael sorriu. Só gratidão. Davi olhou para Lorena. Gratidão é o quê? Ela respondeu suavemente. É quando o coração aprende que ainda pode confiar. O silêncio que se seguiu era diferente dos outros. Não carregava tensão. Não carregava medo. Era apenas presença. Rafael olhou para o espaço ao redor. Aquele celeiro tinha sido palco de lágrimas escondidas, medo silencioso e reconstrução lenta. Mas agora não era mais um lugar de fuga. Era um símbolo. Eu pensei que precisava ser forte o tempo todo, disse ele, olhando para os filhos. Mas descobri que força é quando a gente permite sentir, e continua mesmo assim. Caio encostou no ombro dele. Igual a gente fez. Igual a gente fez, repetiu Rafael. Lorena permaneceu quieta, mas Rafael sabia que parte daquela vitória também era dela. Depois que as crianças adormeceram, ele ficou sentado ao lado dela por alguns minutos. Você quase foi embora, disse ele. Ela respirou fundo. Eu teria ido, se fosse o melhor para eles. Não era. Silêncio. Eu não quero que você fique aqui por obrigação, continuou Rafael. Quero que fique porque faz sentido. Ela levantou os olhos para ele. E faz? Rafael pensou antes de responder. Faz. Não havia pressa naquela palavra. Não havia promessa exagerada. Havia verdade. O tempo passou devagar nas semanas seguintes. A investigação contra Gilmar avançou. Outros funcionários admitiram pressão.
As irregularidades financeiras começaram a aparecer com mais clareza. A imagem dele na cidade, antissólida, começou a ruir. Mas dentro da fazenda, algo mais importante estava sendo reconstruído. Rafael voltou a trabalhar com equilíbrio. Não como fuga da dor, mas como parte da vida. As crianças voltaram a chorar quando precisavam. E a rir quando queriam. Sem medo de quebrar ninguém. Lorena deixou de ser apenas funcionária. Não houve anúncio formal. Não houve declaração pública. Apenas presença constante. Certa tarde, enquanto o sol se punha atrás das colinas, Rafael encontrou Caio e Davi correndo pelo jardim. Eles tropeçaram, caíram na grama e começaram a rir. Um riso alto, despreocupado. Rafael sentiu o peito aquecer. Não era ausência de dor. Era espaço para alegria. Lorena se aproximou, segurando duas mantas dobradas. Vai esfriar mais tarde, disse. Rafael olhou para ela. O celeiro continua aberto? Ela sorriu de leve. Sempre. Ele assentiu. Porque agora sabia. Seus filhos nunca deixaram de chorar. Eles apenas esperavam um lugar seguro para fazer isso. E, quando finalmente encontraram esse lugar, descobriram algo ainda maior. Que a verdadeira força não está em segurar as lágrimas. Está em saber que alguém ficará ao seu lado quando elas vierem. E naquela fazenda, sob o céu amplo e silencioso do interior, 4 corações aprenderam que reconstruir não significa esquecer o que foi perdido. Significa escolher permanecer. Mesmo depois da dor. Mesmo depois do medo. Mesmo depois da queda. E isso, ninguém mais poderia tirar deles.